Deus te escuta? Essa é uma das perguntas mais profundas que um cristão pode fazer. Todos nós, em algum momento da vida, já nos ajoelhamos em oração, com o coração cheio de esperança, pedindo algo a Deus. Mas surge a dúvida: será que Ele realmente ouviu? Será que a minha oração foi acolhida pelo Senhor? Neste vídeo, nós vamos responder a essa pergunta com base na doutrina católica apostólica romana. E mais do que isso, vou te mostrar 5 sinais claros que revelam quando a sua oração foi acolhida por Deus. São sinais que talvez você já tenha experimentado, mas ainda não percebeu o quanto são respostas concretas do Senhor à sua vida. E atenção, o 5º sinal que eu vou revelar lá no final é um dos mais fortes e, infelizmente, também um dos mais esquecidos pelos cristãos. Você não vai querer perder. Antes de entrarmos nesses sinais, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like neste vídeo. Isso não é só um gesto de apoio, mas é também um meio de evangelização. Quanto mais você interage, mais o YouTube leva essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir que Deus realmente escuta as nossas orações. Agora respire fundo, abra o seu coração e vamos juntos descobrir como identificar quando Deus escuta e acolhe as suas orações. Um dos primeiros sinais que Deus escutou a sua oração é a paz interior que invade o seu coração, mesmo que a situação ainda não tenha mudado externamente. Na doutrina católica, sabemos que a oração é um encontro real com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, ensina que a oração é a elevação da alma a Deus. Quando o cristão reza com fé, o Espírito Santo age. E mesmo antes de uma resposta visível, o Senhor consola o coração. Quantas vezes você já terminou uma oração sentindo-se aliviado, como se um peso tivesse saído dos ombros? Isso não é psicológico apenas. É a graça de Deus que desce sobre você, confirmando que Ele ouviu a sua súplica. Essa paz não significa ausência de problemas, mas sim a presença de Cristo no meio deles. Como disse Jesus em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, se após a oração você sente uma serenidade que não pode ser explicada pelas circunstâncias, saiba, este é um dos primeiros sinais de que Deus te escutou. E continue comigo porque o próximo sinal vai mostrar algo ainda mais profundo, como Deus pode responder através das mudanças do seu próprio coração. O segundo sinal de que Deus acolheu sua oração é a transformação do seu interior. Muitas vezes nós rezamos pedindo que Deus mude as circunstâncias externas, mas antes disso, Ele começa mudando a nossa própria disposição diante da vida. O Catecismo nos lembra no parágrafo 2735 que nem sempre rezamos como deveríamos, e por isso Deus, em sua sabedoria, molda nossa vontade à dele. A oração não é para instruir a Deus, mas para transformar aquele que reza. Você já percebeu que depois de rezar, algo dentro de você mudou? Talvez você já tenha ganhado paciência onde antes só havia ansiedade, ou coragem onde antes só havia medo. Esse é um sinal claríssimo da ação divina. Deus escutou a sua oração, e mesmo que a resposta ainda não seja visível no mundo, Ele já começou a operar no seu coração, dando-lhe força, virtude e luz. Lembre-se, quem permanece fiel na oração se torna mais parecido com Cristo. E essa mudança interior é prova viva de que o Senhor acolheu suas súplicas. E se você já achou esses 2 primeiros sinais poderosos, espere até ouvir o terceiro. Ele tem a ver com acontecimentos que parecem coincidências, mas que na verdade são providências divinas. Outro sinal fortíssimo de que Deus ouviu a sua oração são as pequenas providências que começam a acontecer na sua vida. Na espiritualidade católica, nós chamamos isso de providência divina. O Catecismo, no parágrafo 302, nos ensina que a criação está em estado de caminho, guiada pela providência de Deus. Isso significa que nada acontece por acaso. Muitas vezes você reza pedindo uma solução e então começam a acontecer pequenas coisas que parecem coincidências. Um amigo que liga no momento certo,
uma palavra que você ouve na missa que responde à sua dúvida, uma oportunidade que surge quando você já estava sem esperança. Esses acontecimentos não são obra do acaso. São sinais concretos de que o Senhor ouviu sua oração e já está agindo. Santo Tomás de Aquino dizia que Deus governa o mundo de maneira tão perfeita que até os detalhes mais simples estão sob seus cuidados. Você pode até não perceber de imediato, mas se prestar atenção, verá que muitas vezes a resposta de Deus vem em etapas, através dessas pequenas providências que vão abrindo o caminho. E se isso já te tocou, fique atento ao quarto sinal, que é ainda mais surpreendente. Deus pode te responder através da palavra e da igreja. O quarto sinal de que Deus escutou a sua oração é quando a palavra de Deus e os ensinamentos da igreja confirmam aquilo que você pediu ou buscava compreender. A Sagrada Escritura é viva e eficaz, como nos ensina Hebreus 4:12. Quando você reza e depois, ao abrir a Bíblia ou ouvir a liturgia da missa, encontra justamente a resposta que precisava, isso não é acaso, é Deus falando contigo. Além disso, a Igreja Católica, através de seus sacramentos, homilias e catequeses, é um canal seguro da voz de Deus. Muitas vezes você leva ao Senhor uma dúvida em oração e depois ouve uma pregação ou uma leitura litúrgica que toca exatamente naquele ponto. É o Espírito Santo que age, iluminando a Igreja para ser resposta às orações dos fiéis. Esse sinal é fundamental porque evita que caiamos em ilusões subjetivas. O Catecismo, no parágrafo 2680, lembra que a oração cristã deve estar sempre em comunhão com a Igreja. Então, quando sua oração é confirmada pela palavra ou pela vida sacramental da Igreja, pode ter certeza, Deus ouviu. Mas ainda falta o sinal mais profundo de todos, aquele que mostra que mesmo quando a resposta parece ser não, Deus ainda está te ouvindo. Esse é o quinto e último sinal, e talvez o mais decisivo. O quinto sinal é o mais difícil de aceitar, mas também o mais importante. Quando Deus escuta a sua oração, Ele pode responder não concedendo exatamente o que você pediu, mas permitindo que você carregue uma cruz que levará à sua santificação. Na vida cristã, não existe oração que Deus não ouça, mas às vezes, o melhor para nós não é o que pedimos, e sim aquilo que nos aproxima mais de Cristo. Jesus no Getsemane rezou: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade e sim a tua. Essa oração foi escutada, mas a resposta do Pai foi a cruz, porque por meio dela viria a ressurreição. O Catecismo, no parágrafo 2731, nos lembra que a oração exige perseverança, mesmo quando não sentimos respostas imediatas. E Santo Afonso de Ligório ensinava que muitas vezes Deus nega o que pedimos para nos dar algo muito maior, a salvação da nossa alma. Portanto, quando a resposta de Deus vem em forma de provação, não pense que Ele não ouviu. Ao contrário, é nesse momento que Deus está mais perto de você, purificando, moldando e conduzindo para um bem maior. Esse sinal é o mais precioso, porque mostra que a oração verdadeira não busca apenas resultados terrenos, mas sim a união plena com a vontade de Deus. Então agora você sabe, Deus sempre escuta suas orações. Ele responde de diferentes formas, com a paz interior, com a transformação do coração, com pequenas providências, com a confirmação pela palavra e pela igreja e até mesmo com a cruz que nos santifica. Eu quero te perguntar, você já reconheceu algum desses sinais na sua vida? Deixa aqui nos comentários o que você já experimentou. Esse espaço pode ser um grande testemunho de fé para outras pessoas. E lembre-se, o próprio Jesus nos alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Permanecer fiel na oração é o caminho seguro para estar sempre unido a Deus. Aqui no canal nós temos várias orações guiadas para te ajudar a viver essa intimidade com o Senhor todos os dias. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida espiritual, não se esqueça. Curta, compartilhe e se inscreva. Esse simples gesto pode mudar a vida de outras pessoas que precisam ouvir que Deus realmente escuta.
Que Nossa Senhora, a mulher orante por excelência, interceda por você e pela sua família. E nunca se esqueça, Deus escuta, acolhe e responde cada oração que brota de um coração sincero.